13 milhões. Palmeiras, 2024, receita 1 bilhão 274 milhões. Investimento no elenco em 24, 558 milhões. Porto, temporada 23-24, receita 1,124 bilhões. Lucro com venda de jogadores, 454 bilhões, 454 milhões e 800 mil reais. Investimento no elenco em 24, 273 milhões. Rodrigo Matos, Igor Siqueira, o que esta primeira tela mostra ao nosso querido internauta ouvinte que está conosco e também nos assistindo em todos os canais do UOL, por gentileza? Vamos lá. Até que, tirando o Chelsea, dá para, né? A coisa fica meio ali, né? Vamos ver o próximo quadro também, né, Marcelo? Que depois a gente vai ver o Botafogo aí eu choro também, né? Que a coisa fica. Que aí a gente chora, né? Pois é. Bom, a ideia é que a gente sempre fala que tem uma distância, um abismo para os times europeus e tal, é quantificar de alguma forma esse abismo, né? Qual é o tamanho da diferença financeira. Eu até já fiz isso em mundiais anteriores, quando o Palmeiras jogou contra o Chelsea, quando o Flamengo jogou contra o Liverpool e tal. Aí a gente vê os times da Premier League, os top 6 lá, que entre eles está o Chelsea, é uma diferença abissal, né? A receita do Chelsea, aí a gente põe três vezes, um pouco mais do que o triplo do que do Flamengo, e além disso, o Chelsea é um clube que gasta além do que ele tem. Desde que entrou esse Todd Bale, e é o grupo ali que manda no Chelsea atualmente, você vê investimento que é quase o valor da receita. Só para explicar que quando a gente põe receita separado lucro com venda de jogador, é porque as contas dos clubes europeus você separa a receita recorrente do que é venda de jogador. Então, o total são as duas coisas, é uma regra ali para todos eles. Todos esses dados foram tirados dos balanços dos clubes, dos 4 clubes europeus e dos brasileiros aqui. O número de investimento no elenco é do César Grafietti, mas também ele tirou do balanço, então são todos números oficiais. E aí, então, você vê a discrepância, porque além de você ter, no caso da diferença do Chelsea e do Flamengo, além de você ter uma diferença de quase o triplo da receita, o Chelsea gasta muito mais do que poderia, digamos assim, né? E então, ele investe 10 vezes o que o Flamengo investiu no ano, né? A gente está contando aí a última temporada, que fechou as contas, 23, 24 para o Chelsea, 2024 para o Flamengo, porque os clubes brasileiros e os europeus têm um ano fiscal diferente, né? O deles é que nem o da temporada e o nosso é o que nem o da nossa temporada. Então você vê que a diferença de investimento é absurda. Tá lá aqueles jogadores todos, Cole Palmer, Enzo Fernandes, que foi mais de 100 milhões de euros, né? Você fala assim, não, o Flamengo tá vendendo o Gerson por 25 milhões de euros, vale a pena. O meio de campo do Chelsea tem o Enzo Fernandes e o Caicedo, que é tudo patamar acima de 60 para 100 milhões de euros, né? O Palmer comprado pelo City também, junto ao City por uma fortuna. Então você pega todo o time ali, tem um investimento absurdo, e a receita é muito por causa da Premier League. Esse ano aí do Chelsea ainda foi um ano fraco de receita, porque é um ano sem Champions League. Então eles colocam ali, teve uma queda de receita. Isso aí é o ano com queda de receita, esse ano do Chelsea. O que mostra que a diferença para a Premier League é muito maior. A gente vai para o caso do Palmeiras, tem jogo, né, Massini? Podemos dizer assim, né? A receita do Porto é muito maior que a do Palmeiras, também ali dividindo. Muito maior não, é um pouco maior, né? Vai bater ali com o lucro da venda 1,5 bilhão, o Palmeiras está com 1 bilhão e 274, então a diferença já é bem menor, mas está ali com... o Porto tem alguma vantagem, só que o Palmeiras teve o ano que a gente sabe de vender um monte de jogador. Vendeu e por ter muito, vendido exato. muito, ele pôde investir muito. Então o investimento do Palmeiras foi maior do que o do Porto. Esse ano aí a gente botou 24 do Palmeiras, que incluiu já o Paulinho e o Facundo, que entraram ali meio de janela, né, final do ano, início do ano, e o do Porto é o de 2023-24. Eu até depois que a gente soltou a arte, eu dei uma atualizada e peguei um semestre do Porto, que é o semestre do ano passado, e mais esse semestre do Palmeiras, que teve o Vitor Roque. A diferença cai um pouco dessa questão do investimento, mas de qualquer jeito o Palmeiras teve mais dinheiro investido no elenco recentemente do que o Porto, embora ele tenha uma receita um pouco menor do que o Porto.
se explica isso, o investimento do Palmeiras foi feito de forma sustentável, porque ele vendeu muito mais jogador. Eu olhei até, não botei aqui, mas as vendas do Porto, essa de 454 até tá boa, mas para os clubes portugueses que vendem muito jogador, e é um grande negócio deles, estava um pouco abaixo do que é o normal do Porto. O Porto, na verdade, investe mais e o Palmeiras esteve acima, também por causa da diferença do euro, né? Vamos colocar aqui, eu estou colocando a questão de Liga, né? Premier League faz diferença, mas tem também a Europa, eles ganham receita em euro, e então tem essa diferença, mas você vê que na questão do Palmeiras e do Porto, dá para dizer que tem até um equilíbrio ali financeiro, não é uma grande discrepância. Do Chelsea e do Flamengo tem uma discrepância grande. Pois é, o Igor, acho que a próxima tela que o nosso mágico JP vai pôr no ar é que faz a gente ficar aí um pouco aqui na nossa realidade, né? A diferença do Fluminense para o Borussia Dortmund é um negócio brutal, né? Pois é, mas assim, aí essa acaba sendo, na média, né, o cenário realmente que a gente pegou na outra tela, os dois, vamos dizer assim, unicórnios do futebol brasileiro atualmente, né, Palmeiras e Flamengo, que estão muito acima dos demais, praticamente quase dobrando a receita em relação aos concorrentes normais aqui de Série A. Então, nosso olhar, em média, acaba sendo esse, né, nessa referência aí de Fluminense e Botafogo. Considerando também uma época em que Fluminense e Botafogo vêm dos seus melhores anos, vamos dizer assim, em termos de desempenho econômico e financeiro. Fluminense ainda pegando rescaldo do que foi da Libertadores 23, enfim, Botafogo campeão de 24. Esse balanço do Botafogo é sempre um asterisco, porque tem algumas ressalvas aí em relação a nível de transparência, mas o pessoal, por exemplo, não publicou o balanço, então estava calculando... Não tem, estimativa, né? Rodrigo colocou 540 ali, eles dizem que vão ser 600, quase 700, enfim, mas a gente precisa do documento completo para ter fiel certeza do que está acontecendo no Botafogo. Para a ordem de grandeza, a comparação serve. Ela serve, isso, para a gente ter uma noção de qual o patamar, qual a prateleira que eles estão nesse momento. E eu acho que essa discussão sobre clubes, né, é como se pessoas ou indivíduos, entidades de planetas diferentes, de alguma forma marcassem o encontro no espaço-tempo e se encontrassem para algum evento específico. Por mais que elas vendam, imaginemos, né, o planeta Premier League, lá, o Chelsea, o Big Six e tal, o planeta Europa intermediária, que o Porto faz parte de uma liga portuguesa que não está nas top 5 do mundo, né? Perde para Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França em termos financeiros e de relevância também. Então é um estágio intermediário, até por isso muitos brasileiros vão para lá, é um mercado de entrada que acaba sendo fornecedor também para outros grandes europeus. E a gente, aqui no nosso Brasilzão, da massa, brigando aqui pelo nosso quinhão. E aí todo mundo está se encontrando, marcou um encontro lá organizado pela FIFA e a gente vai medir forças com essa turma toda. É óbvio que não dá pra gente dizer assim, nossa, que como os brasileiros ganham mal considerando o ambiente que eles estão, né? A gente precisa mensurar bem nesse tipo de comparação qual é o meio ambiente, qual que tem ao redor, né? Então, não estamos dizendo necessariamente que o desempenho da Liga Brasileira pode, por si só, no cenário atual, compensar essa distância toda. Mas a gente vê clubes saneados aqui, né? Principalmente os outros dois da outra tela, e ainda assim tem essa diferença, essa discrepância toda. Eu acho que muito por isso que eu falei, fazem parte de planetas diferentes dentro do universo do futebol, conectados por um caminho, um fio de uma competição criada pela FIFA recentemente, e também pelo sistema internacional de transferências. Então pode ser que um jogador vá para lá, o outro venha para cá, e aí o diálogo acaba acontecendo no meio disso tudo, num país que as regras... planetas que as regras acabem sendo as mesmas, que são as regras do futebol. O campo é aquela dimensão, o gol é aquela dimensão, mas no final das contas estamos falando de sociedades completamente diferentes, mas que agora vai ser interessante a gente ver como é que estarão cada uma delas nessa dinâmica desse torneio. E só em relação ao Porto, né, Igor? Pois é. Só em relação, né, cara? Fala, pode falar. Não, só em relação ao Porto, né? A gente está com o recorte 23 e 24. Mas se a gente for olhar na imprensa portuguesa em relação a 24, 25, que é a temporada mais recente, a gente facilmente encontra que Porto bate recorde de receitas com venda de jogadores, né? E aí os caras estão calculando na temporada 24, 25, do balanço que ainda não saiu, que vai sair, algo na casa de 168 milhões de euros. Aí bota 50 milhões de euros pelo Galeno,
que saiu do Porto, chegou a jogar na seleção brasileira, foi jogar na Arábia Saudita, o Nico Gonzalez, que foi para o Manchester City. Então, o momento real do Porto mostra um desempenho melhor em transferências, mas claro que o número organizado final que a gente tem para fazer essa comparação da temporada anterior, então coloca um pouco mais próximo do Palmeiras. Mas assim, basta uma temporada um pouquinho mais vendedora dos caras lá, como eles estão lidando com o Euro, acabam sempre agarrando